Bom dia, pessoal. Começando agora a nossa gravação das nossas aulas. É, A gente não sabe como que vai ficar isso, não temos edição, eu não sou uma pessoa treinada para esse tipo de coisa, não sei mexer muito nessas tecnologias, mas a partir de agora as nossas aulas vão ser através dessas nossas videoaulas. Então hoje eu queria trazer para vocês o conteúdo que a gente vai estar estudando, a forma com que a gente vai estar fazendo e podendo também já mostrar um pouco para vocês de como que vai ser essa nossa dinâmica durante as nossas disciplinas. Tá? Tem muita gente que vai fazer as duas disciplinas que eu estou ministrando esse semestre, então eu já vou mostrando mais ou menos como é que isso vai ficar. Já vou de antemão pedindo desculpas porque esses vídeos não vão ser editados da forma com que eu estou gravando aqui hoje. É a forma com que eles vão estar disponíveis para vocês. Não sei se eu vou disponibilizar no Moodle depois, não sei como que isso vai ficar. No Moodle, desculpa, no YouTube. Ó, já falei que não vai ter edição, não vai ter mesmo. Não sei se eu vou disponibilizar no YouTube, mas no Moodle com certeza eles vão estar. Tá? Então a gente vai ficar agora vendo essas nossas questões de como vão ser a nossa disciplina. E para isso eu queria inicialmente trazer para vocês o plano de atividades da nossa disciplina. Tá? Então vocês vão ver que eu vou ficar às vezes tirando o foco do que eu estou falando aqui, que eu vou mexer no software, eu vou ficar trocando algumas informações. Tá? Então a partir de agora a gente vai estar vendo aqui o plano de atividades descrito para essa nossa disciplina, aonde a gente já está aqui descrevendo quais serão as atividades por semana. Por sinal, aqui eu troquei, eu não coloquei aqui a apresentação da disciplina que deveria ter, afinal de contas aqui eu falo sobre fornecer um panorama geral da nossa disciplina, aonde nós vamos fazê-la à distância, não presencial. Então nós também vamos falar sobre as normas de saúde e segurança ocupacional na mineração, pessoal. Essa primeira parte do nosso curso é falar das normas de saúde e segurança ocupacional na mineração, basicamente da NR22. Porém, a NR22, ela não fala de tudo. Ela fala da mineração, mas a gente ainda precisa falar de outras normas. Por exemplo, NR11, que fala sobre materiais suspensos. A gente vai falar também sobre a NR35, trabalho em altura, NR10 sobre trabalhos em instalações elétricas, que são muito importantes para a gente. Então a gente vai falar da NR6, NR9, NR19, que fala sobre explosivos. Nós vamos falar sobre alguns desses casos. Então nesse nosso plano de atividades aqui, a gente já está falando sobre a NR22, então eu separei por tema do que a gente vai falar em cada aula. Então a gente tem aqui direitos e deveres dos trabalhadores e um pouquinho sobre o que a norma fala sobre drenagem. Por mais que vocês vão ver lá embaixo, nesse mesmo plano de atividades, que nós também falaremos sobre drenagem de uma forma mais direta, especificamente de como fazer a drenagem. A NR22 ela fala que a gente tem que fazer a drenagem. Então um é mandando que nós façamos e o outro é como fazer. Então quando a gente for falar sobre drenagem especificamente, eu vou colocar para vocês aqui como um outro conteúdo da nossa disciplina. Tá? Então a gente vai ter superfície de trabalho, estabilidade de maciços. Depois na segunda semana de junho, a gente vai falar sobre sinalização de área de trabalho, sinalização e comunicação, escadas, vias de acesso, até que nós vamos terminar essa parte de segurança do trabalho com uma avaliação. E essa avaliação vai ser via Moodle, valendo 30 pontos. Depois disso a gente entra na parte de iluminação de minas subterrâneas, que aí vocês vão ver até que tem um pouquinho a ver com eletricidade que vocês veem durante o curso. A gente vai falar sobre drenagem e bombeamento bem próximo do que vocês também veem em hidráulica e hidrologia, eu acho que é mais para hidráulica. Continuaremos falando sobre esse tema e teremos mais uma prova. Todas essas nossas avaliações via Moodle. Depois disso a gente entra na parte de ventilação. E a parte de ventilação, a gente vai falar sobre como funciona a ventilação, qual é a quantidade de ar. Vamos relacionar bastante com perda de cargas, que vocês também veem essa relação um pouco em hidráulica e hidrologia, um pouquinho em fenômenos dos transportes.
Então a gente vai falar sobre as ventilações, como e quando ventilar, o que a gente pode fazer para ter uma ventilação, como foi citado no grupo de WhatsApp que a gente tem, como ter uma ventilação mais eficiente e mais barata possível. Tá? Então a gente vai estar falando sobre todos esses conceitos e disso que a gente vai estar falando, a gente vai chegar para fazer a nossa avaliação número 3, que é a nossa prova final, valendo 40 pontos. Aqui ela está descrita como prova presencial. A gente não sabe como que vai estar essa situação da pandemia até lá, mas esperemos que estejamos juntos muito antes da gente ter essa troca entre as aulas não presenciais para as aulas presenciais. Tá? Então isso aqui é o que a gente vai, é o nosso percurso durante esse nosso tempo da disciplina, e eu espero que tudo corra não da forma que está aqui, porque aqui a gente só tem a parte final como presencial. Eu espero que a gente esteja juntos ainda bem antes disso. Mas eu queria trazer para vocês o nosso plano de ensino, tá? Que o plano de ensino ele é feito para aulas presenciais, não é o que a gente está tendo nesse momento, mas só para eu descrever para vocês a diferença entre um e outro, porque eu já tinha divulgado esse plano de ensino antes para vocês no Moodle, mas aí eu preferi fazer uma inversão das do nosso conteúdo, porque eu espero que a gente volte para as aulas presenciais o quanto antes. Então eu prefiro que a parte de ventilação fique no final, que é uma parte mais complexa, para que a gente possa ver isso presencialmente, podendo tirar dúvidas e interagindo ao vivo. Lógico que aqui a gente também vai ter interações. Eu vou colocar no Moodle, por exemplo, o fórum para que a gente possa conversar. A gente vai ter interação via WhatsApp, a gente pode fazer webconferência, tudo isso vai ficar para que a gente possa conversar, mas não é aquela interação de sala de aula, de tirar dúvida em tempo real, que é algo que é bem mais interessante. Então, como plano de ensino, a gente tem que o objetivo geral é conhecer as formas teóricas e principais abordagens que diz respeito ao condicionamento de mina. Condicionamento nada mais é do que dar condições para a mina funcionar. E a gente vai listar técnicas de condicionamento, como correlacionar metodologias de ventilação, segurança, drenagem e bombeamento em minas às situações apresentadas em sala de aula. Então, se vocês observarem, eu fiz essa inversão de conteúdos. Tá? Então aqui o segundo tópico era a segurança do trabalho, e eu coloquei ele para primeiro, coloquei ventilação por último, e aí a gente já sabe mais ou menos como é que isso vai estar funcionando. Mas a distribuição das notas ainda é a mesma do que estava no nosso plano de ensino, tá? 40, 30, 30, isso em porcentagem. E eu queria falar para vocês sobre as nossas referências. Infelizmente eu não tenho os livros aqui, eu estou no IFES nesse momento, mas a biblioteca está fechada, é claro. Né? A gente tem o livro do Hartmann, o Mine Ventilation and Air Conditioning. A gente tem o Subsurface Ventilation and Environmental Engineering, do McPherson. Esse cara é conhecido como o pai da ventilação. Então, esse livro ele está disponível na internet. Depois me lembrem de mandar o link para vocês dele. E a gente tem o SME, que todo mundo, eu já falei para vocês, todo mundo deveria ler esse livro, porque ele é a base de quase tudo que a gente vai fazer na engenharia de minas. Tá? Então, a gente também vai usar outros materiais para complementar essa nossa disciplina, mas esses três primeiros eles são essenciais. Tá? Basicamente, esses dois primeiros aqui de cima, eles são muito mais específicos. O SME ele é um pouco menos específico com relação à ventilação. Ele é muito bom no geral, mas para a gente saber de ventilação especificamente, o ideal é que nós vejamos esses dois que estão descritos aqui. Beleza, pessoal? Então, essas são as atividades com que a gente vai estar realizando nesse período. Deixa eu até trocar essa cena aqui agora. Então, esse é o material que a gente vai estar utilizando, esse é o plano de ensino com que estaremos trabalhando durante esse período. Espero que eu consiga trazer para vocês o melhor possível, né? Ainda que a gente esteja nesse período de isolamento / afastamento social, mas a gente vai tentar sempre buscar a excelência nesse nosso curso. Jamais deixem dúvidas passar.
Se a dúvida existir, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, faz pergunta no Moodle, mas não deixem que as dúvidas passem. Vamos aproveitar esse tempo também para que a gente possa enriquecer e continuar tendo esse contato que a gente sempre teve. Tá ok? Muito obrigado e a gente se vê no início da nossa primeira aula, que a gente vai falar sobre NR22. Até mais.